Oi, eu sou Guilherme Orbi e essa é uma continuação de uma série muito especial aqui do canal, onde falo sobre as 3 grandes habilidades que um escritor precisa desenvolver. O primeiro vídeo falando sobre as técnicas de escrita, agora vamos falar sobre a capacidade de analisar textos. Aqui vamos falar sobre como ler melhor, analisar grandes autores e também analisar nosso próprio texto. Vamos por parte e começar falando sobre a leitura. Imagino que você já deve ter ouvido muitas dicas do quanto é importante a leitura para a evolução da nossa escrita. E está certo, ler muito é um ótimo conselho, mas vamos além disso. É importante você ler sim, primeiramente para aprimorar sua capacidade de compreensão de texto. Essa é uma habilidade útil para a vida, não apenas para escritores. Ser capaz de ler e entender de fato o que está escrito vai te ajudar até mesmo a compreender o que as pessoas estão falando à sua volta. Segundo motivo é que a leitura vai ajudar a desenvolver sua imaginação, que contribui para aprimorar a inteligência, aumenta seu repertório cultural e isso ajuda a ampliar suas referências. E com referências, ser capaz de ler e entender os grandes clássicos, que vai te ajudar a aprender com os melhores livros. Por exemplo, descobrir como os grandes autores descrevem suas cenas, como lidam com cenas de ação, como desenvolvem os mistérios, como usam as técnicas que falamos na aula anterior. Há muito a ser aprendido com os grandes autores, e podemos citar outros bons motivos para ter esse hábito da leitura, mas a aula não é sobre isso. No geral leia, faz bem e vai te ajudar não apenas a escrever melhor, também a se desenvolver como ser humano. Mas também precisamos falar sobre o que você precisa ler. Entenda que isso que estou falando aqui é muito importante sobre a capacidade de analisar seus próprios textos e com isso melhorá-los. E vamos chegar lá. Existe algum livro obrigatório ser lido? Não. Tem alguns muito recomendados por muitas pessoas, como a Bíblia, A Arte da Guerra, O Pequeno Príncipe, O Hobbit, entre outros bastante recomendados. E só vão te fazer bem. Aí vai da sua preferência. Mas existem livros clássicos que precisam ser lidos, porque contam uma história muito boa, ou fazem parte da cultura de um povo, ou são muito importantes historicamente. Um caso são os livros de Machado de Assis. Você é obrigado a ler? Não, mas seria bom ler. E também existem livros que são recomendados especificamente para você, com base nos seus gostos, perspectiva de vida e caminho que quer seguir na escrita. Tem livros que vão ser como aulas para você e que podem não acrescentar tanto para outras pessoas. Esses livros são os livros que estão relacionados ao que você gosta de escrever e também com a sua visão de mundo, mas vamos focar na escrita. Por exemplo, se você gosta de escrever sobre ficção científica, você precisa ler Isaac Asimov. Se você gosta de escrever sobre fantasia medieval, você precisa ler Tolkien. Se gosta de escrever romance, você precisa ler Jane Austen. Poderia citar vários outros exemplos, mas o ponto é, você precisa ler as referências do gênero que você gosta de escrever, para aprender com eles. Cada um desses autores clássicos tem seu estilo de escrita e forma de lidar com as cenas, e isso pode ser uma aula de como você pode fazer na sua escrita. E não digo copiar, digo usar como referência e aprender com isso. Observando a escrita desses autores, você vai ampliar o leque de possibilidades na sua escrita. E quando já tiver um bom ritmo de leitura, você pode ampliar essas referências lendo os autores de outros estilos. Isso vai ampliar ainda mais as possibilidades. Então leia os grandes autores. Não precisa ser só os antigos. Comece com os que têm a escrita mais fácil e que seja mais ao seu agrado. Depois vai aprofundando. Acho que ficou bem clara a importância da leitura na formação do escritor. Sem isso, o caminho vai ser muito mais difícil. Agora vamos para a capacidade de analisar um texto. Primeiro, o normal de ler um texto ficcional é você seguir a sequência narrativa e imaginar as cenas. Imaginar aquela voz na cabeça que seria como se fosse alguém contando a história para você. Pode até imaginar as vozes dos personagens nos diálogos. E você nem precisa se preocupar com os detalhes, apenas para seguir na história como se estivesse vendo de perto. Ler e compreender é o básico, mas com o tempo vamos aprimorando essa nossa capacidade de ler e começamos a entender algumas coisas que estão além da primeira camada de texto. E é um momento que as histórias que você já achava muito boas ficam ainda melhores. Você percebe que não são apenas as fábulas que têm lições ou simbolismos, que as suas histórias preferidas também têm esses subtextos, coisas nas entrelinhas que deixam tudo ainda melhor. O momento que você percebe que o Aslan não é apenas um leão e sim a figura de Jesus Cristo, que a rosa do Pequeno Príncipe não é apenas uma rosa, e sim a figura do amor do menino, e diria até do autor. Ainda no Pequeno Príncipe, você passa pela parte da raposa, aprende sobre o significado de cativar, e entende melhor o momento que o Pequeno Príncipe chega na roseira, e percebe que nenhuma mulher é igual à sua rosa, por ela ser única para ele por ter o cativado. E assim podemos seguir nos aprofundando na história, e em várias outras. Nem todos os simbolismos em histórias são bonitos como esse, mas eles acrescentam camadas, e essas camadas deixam a história muito mais profunda. Para compreender isso, você precisa ler com atenção, independendo do caso, ter conhecimentos específicos para entender tudo. Um exemplo seria Dom Quixote. Para entender ele, você precisa ter algumas informações prévias. Nada muito complicado. Primeiro, que ele é um livro muito antigo, escrito na época que romances de cavalaria estavam em alta, e o livro é uma sátira sobre esses romances de cavalaria, ou seja, é um livro com tom de humor, um humor da época, né? Precisamos entender isso também. Sem essas informações básicas, fica difícil entender Dom Quixote, e quanto mais conhecimento sobre livros de cavalaria, mais detalhes você consegue compreender da sátira.
etc. Então o seu repertório cultural vai ajudar na sua capacidade de analisar um texto. É outro bom motivo para ler bastante. Outro ponto fundamental na hora de analisar um texto é buscar conhecer mais sobre o autor da obra, como em que ano ele viveu, onde nasceu, que tipo de história costuma escrever, entre outras coisas relevantes sobre ele. E isso é importante porque a vida e a cultura que ele está inserido vai impactar diretamente na sua escrita, não apenas como escreve, como também o que escreve. E guarde isso que é importante e vamos voltar nesse assunto mais para frente. Vamos usar Machado de Assis como exemplo. Não vou aprofundar muito sobre ele, então vou focar no movimento artístico do qual ele fez parte. Seu livro Memória Póstuma de Brás Cubas é considerado um marco inicial do realismo no Brasil. Para entendermos sua escrita, precisamos entender melhor o romantismo, que foi o movimento artístico anterior. O romantismo tem como característica bem marcante o sentimentalismo, o drama. O cara se apaixona e parece que estava perdendo um braço. E isso fazia todo sentido dentro das outras características desse movimento. E é um movimento artístico que tem sim muito valor. E chega o realismo, que tem como característica buscar ser mais realista. E assim entendemos um pouco melhor sobre a escrita do Machado de Assis. Ele escrevia sobre pessoas comuns, com qualidades e defeitos, e geralmente nem tinham vilões nas suas histórias. Eram vidas reais, exageradas para ficar mais interessante. Tinha seu humor leve, e acredite, Machado de Assis era a escrita popular da época. Ele publicava suas histórias em formato de folhetins nos jornais. O alcance era o público geral. Parece ser buscado hoje por ter um estilo dessa época. E poderíamos aprofundar em suas características, mas é só um exemplo. Entendendo esse básico, já conseguimos ler e entender melhor suas histórias, porque entendemos alguns de seus conceitos e contextos. E para analisar uma obra, precisamos entender o contexto que foi escrita, sua época, país, cultura, e também conhecer melhor sobre o autor. Depois disso, lermos o texto, de preferência aproveitando a história e entendendo o subtexto, se tiverem, porque nem todo livro tem essas profundidades, simbolismos, alegorias. Às vezes é só uma retratação crua de uma realidade, e disso podemos entender muitas coisas sobre uma época, uma cultura, e por aí vai. Entendendo isso, você consegue entender melhor a forma de pensar do autor, e assim conseguimos perceber suas nuances, que podem ser propositais ou não. Tem autores que colocam representações com esse objetivo, mas tem casos que é algo feito sem ser consciente, mas é algo que está internalizado no autor e ele joga para fora. O Senhor dos Anéis tem várias alegorias cristãs que não foram planejadas por Tolkien, mas por ser muito cristão, naturalmente colocou na sua história. E da mesma forma, sabendo disso, conseguimos entender melhor as profundidades do Senhor dos Anéis. Isso vale tanto para autores clássicos como os contemporâneos. Isso inclui você. Você escreve sobre coisas que está dentro de você, dentro do seu contexto, do que considera pertinente e interessante, com base na cultura que está inserido e na sua visão de mundo, assim como a educação que recebeu, as experiências que teve, tudo que leu ou assistiu e seus gostos. Entendendo sobre os grandes autores, você vai entender um pouco mais sobre si mesmo, mas isso é algo que vamos explorar na aula, que é sobre ir além de escrever apenas um texto. Então vamos para a terceira parte, que é sobre a capacidade de analisar nossos próprios textos. Essa análise, de fato, vai deixar o nosso texto tão bom quanto ele poderia ficar. É aqui que todo perfeccionismo se torna útil. Uma análise do nosso texto também acaba sendo uma revisão, e essa revisão do próprio autor precisa sim estar atenta à ortografia, ou erros gramaticais de coesão, coerência, regência, e por aí vai. Isso é obrigação deixar da melhor forma possível na revisão. Na primeira escrita, aconselho a não se preocupar tanto com isso. Na revisão que é o momento de você se preocupar, e você vai fazer essa revisão da melhor forma que conseguir, e só depois que vai enviar para alguém revisar. A primeira revisão precisa ser pelo autor, para que haja uma análise da própria escrita, essa polida no texto. No final do livro, os objetivos que você tenha na escrita já vão estar bem mais claros, algo que de repente no início talvez não esteja tão definido assim. Então esse é o momento de você reescrever algumas partes desse início, mesmo que sejam pequenas partes, para já plantar essas ideias. Da mesma forma que você deve ler suas descrições atento ao que de fato você quer dizer com elas, o que de fato é importante. Por exemplo, você pode descrever de várias formas que alguém está andando de bicicleta perto do mar, mas dependendo do que você quer enfatizar, o ângulo de como você vai descrever vai mudar. Se você quer descrever no sentido que o personagem está aproveitando a viagem, curtindo a paisagem, você pode dar mais destaque às descrições da ambientação. Se o objetivo é enfatizar os sentimentos desse personagem, não precisa descrever tanto a paisagem, e se focar na descrição do que o personagem está sentindo. Também seria diferente se o objetivo for destacar que o personagem está pedalando para pensar no que precisa fazer. Aqui você pode descrever algo como um diálogo interno, uma confusão mental, algo do tipo. A mesma cena em ângulos diferentes, e vão significar coisas diferentes. E nessa análise do seu texto, você precisa entender onde quer chegar com a história, e ver se as cenas estão de acordo com isso. E se não tiverem, basta você modificar o que achar necessário. E recomendo se atentar aos detalhes, porque isso faz muita diferença. Não foque apenas nos grandes momentos. Os detalhes sobre como cada personagem faz suas coisas
ou se expressam pode dizer muito sobre eles e como eles estão lidando com os conflitos da história. E isso pode fazer a sua história chegar a outro nível. Os detalhes são importantes. Cada cena pode se tornar algo marcante e sei que isso não é necessário. Nem tudo precisa ser tão elaborado. Mas o que quero dizer é que a cena pode se tornar marcante para o leitor, mesmo sendo simples. Algo ou algum detalhe pode chamar a atenção dele e marcar ele de alguma forma. Por isso é tão importante polir seu texto, para que ele melhore como um todo, para não ficar apoiado de repente em acontecimentos esporádicos, grandiosos, ou grandes viradas que acabam carregando a trama. Isso é bom, mas se cada parte do seu livro for boa, a experiência da leitura vai ser ainda melhor. E isso que eu quero dizer. Analise o seu texto para que os acontecimentos se encaixem e fluam da melhor forma possível. É importante saber o que está fazendo para que você consiga chegar onde você realmente quer chegar. E tudo que falei até aqui vai te ajudar nisso. Grandes autores vão te ensinar muitas coisas, assim como entender sobre o seu contexto, sobre o que você está escrevendo, suas referências, o que é importante expressar para você. E essa análise detalhada e atenta sem se preocupar com o tempo para terminar, isso que vai deixar o seu texto realmente bom. Então não se preocupe com descrições que não gostou a princípio, ou coisas que teve dificuldade na primeira escrita, porque é aqui nessa análise e revisão que você vai melhorar tudo o que tiver que melhorar e deixar tudo o melhor possível. E isso não é tudo. É possível ir muito além disso. E vamos aprofundar no próximo vídeo dessa série. Vai sair na quarta. Mas se estiver vendo esse vídeo no futuro, o link vai estar na descrição. E sobre essa dificuldade do caminho para ser um escritor, você acreditaria se eu dissesse que existem caminhos que vão facilitar em muito essa jornada? Mas é verdade. Escrever tem suas dificuldades. Mas entendendo o processo, tudo fica mais fácil. E essa é a proposta do curso que estou lançando. O objetivo é mostrar o caminho na prática para escrever um livro. E assim facilitar a sua jornada. Lembrando que esse conteúdo desse vídeo aqui faz parte do meu curso. São as 3 primeiras aulas de mais de 40 até o momento. A proposta do curso é para mostrar na prática como escrever um livro, indo do início da organização da ideia até a finalização do projeto, passando pela estrutura da história, falando sobre cenas específicas, como descrever melhor, entre outros assuntos relevantes para escrever um bom livro. E vou construindo uma história para exemplificar tudo o que é falado. Conheça melhor sobre o curso clicando no link na descrição. Até breve!